O Cordeiro, capítulo 6. O plano de resgate. Deus criou o mundo para ser um lugar perfeito, mas quando Adão e Eva decidiram que não queriam mais confiar em Deus, o mundo perfeito foi estragado, tornou-se um lugar de pecado. A Bíblia nos fala que o pecado é o causador da morte. O pecado sempre traz muita tristeza. Mas então Deus deu a Adão e Eva boas notícias de verdade. Ele tinha um plano de resgate. Um dia enviaria um Salvador para salvar as pessoas de todas as coisas más que aconteceram por causa do pecado. Ele livraria as pessoas de estar do lado de Satanás. Poderiam estar do lado de Deus novamente. Deus disse que o Salvador salvará as pessoas da segunda morte. Se as pessoas crescem em Deus, confiando que aquilo que ele disse é verdade, eles então as faria perfeitas. Somente pessoas perfeitas podem viver em um céu perfeito. Mas ainda havia um grande problema. Deus não podia tornar Adão e Eva perfeitos e deixá-los ir para o céu sem fazer algo sobre o pecado deles. Deus não podia deixar o pecado sem castigo. Adão e Eva tinham desobedecido a Deus, ficaram do lado de Satanás. Adão e Eva tinham pecado. Deus não podia fazer de conta que isso jamais tivesse acontecido. Não seria justo nem correto, todo erro deve ser castigado. Mas como Deus castigaria o pecado de Adão e Eva sem castigá-los? Essa é uma pergunta muito importante. Assim como Adão e Eva precisavam ser castigados, nós também precisamos. Todos os meninos e meninas, todas as mães e pais, todos os que nasceram neste mundo fazem as coisas erradas. Todos pecamos, somos como Adão e Eva. Todos precisam saber como Deus pode castigar o pecado sem castigar as pessoas. Por isso Deus explicou um pouco mais sobre o seu plano, sendo que as pessoas não compreenderam quando o pecado era mal. Deus mandou que fizessem algo que as ajudaria a entender. Isso mostraria a elas como o pecado seria castigado, sem que as pessoas fossem castigadas. Deus mandou que pegassem um animal, um cordeiro. O cordeiro deveria ser macho, não poderia ter nada de errado com ele, não poderia ser doente ou aleijado, e sua lã não poderia estar caindo. Deveria ser perfeito. Deveriam trazer o cordeiro a um altar, um lugar de morte. Aquele que trouxesse o cordeiro deveria colocar sua mão sobre sua cabeça. Deus disse que se fizesse assim, ele olharia para o homem, como se todo o pecado dele fosse colocado sobre o cordeiro. Mas agora algo muito triste tinha que acontecer. Você se lembra como a morte veio ao mundo por causa do pecado? Então, sendo que o cordeiro agora carregava o pecado do homem, então deveria morrer. O homem que trazia o cordeiro deveria matá-lo. Isso ajudava as pessoas a verem verem que era o pecado dos que estava matando o cordeiro. Deus mandava as pessoas fazerem isso para que entendessem o seu plano de castigar o pecado sem castigar as pessoas. O cordeiro era castigado em vez do homem. O homem fazia o que Deus disse porque confiava em Deus. Ele cria que o cordeiro era castigado em seu lugar. Quando o homem morresse, Deus o faria perfeito. Ele poderia morar no céu. Você não está feliz porque Deus teve um plano e uma das muitas maneiras de mostrar-nos que nos ama